Bom dia, Roberto Branco e Luz Moreira. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado, bom dia. Obrigado. Roberto, começava contigo. Como é que foi este ano de 2020 tão atípico na vida da Beta Capital? O que é que tem feito a Beta? Ora bem, deixa-me só começar por, em linhas gerais, falar sobre a Beta. A Beta é uma sociedade de capital de risco que investe essencialmente em projetos inovadores e tecnológicos. Tem uma ligação grande às entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e presumo que seja conhecida também no ecossistema das startups portuguesas e da inovação. O ano de 2020 foi, de facto, um ano bastante atípico e bastante complexo. Nós tentamos, na medida do possível, manter a nossa atividade, continuar com a análise de projetos, apesar de todo este ambiente que se viveu, e tentar adaptar-nos o melhor possível a uma nova forma de interação com os nossos interlocutores, principalmente no que diz respeito a promotores. E é difícil, apesar das possibilidades que são trazidas pela comunicação via internet, é difícil, apesar de tudo, para as decisões de investimento, prescindir das reuniões frente a frente, quer dizer, em que nós podemos interagir e avaliar melhor os promotores e que eles nos avaliem também a nós, se existe fit ou se não existe fit. Muita comunicação que se perde, mas, apesar de tudo, creio que nos conseguimos adaptar a estas novas situações e fazemos por isso o melhor possível. Muito bem. Ó Luís, a Bullet Solution diz que reduz 90% do tempo e dos custos das instituições de ensino. Pá, isso é uma afirmação valente. Como é que É vocês fazem valente, isso? é valente e é praticamente factual. Portanto, a Bullet Solutions, o que é que nós fazemos hoje, apesar da história nos ter levado para outros setores e para outras atividades, hoje a Bullet Solutions desenvolve um software para fazer automaticamente o planeamento dos horários nas universidades e instituições de ensino superior. Portanto, é um processo que sempre foi manual, portanto, uma equipa de pessoas que tinha que decidir aula a aula em que dia e hora é que ia ficar, em que sala, com que docente, com que turma. Portanto, e era um processo muito moroso e muito complexo. É um problema combinatório de elevadíssima complexidade. Portanto, e teríamos 12 pessoas durante um mês, muitas vezes docentes, a fazer horários para um semestre durante um mês, até chegar ali uma primeira versão de horários, não é? Portanto, com o software, estamos a falar, hoje em dia, uma, duas pessoas que numa semana encarregam-se desse processo. E, portanto, daí os ganhos de eficiência. Transformar um processo manual e complexo e moroso num processo automático e quase, vamos chamar-lhe assim, imediato, não é? Daí esta grande poupança que o software traz. Já era uma curiosidade minha, porque assim, hoje muitas instituições de ensino têm softwares da gestão dos alunos, etc. O vosso integra com esses softwares? Como é que funciona? Exatamente. A ideia será sempre esta. Nós não somos nem queremos ser um software de abrangência de gestão académica. Portanto, nós pretendemos focar-nos e posicionar-nos numa peça desse puzzle. Portanto, somos vamos chamar-lhe uma componente inteligente que efetivamente quer recolher os dados dos sistemas de gestão académico, processar os dados, introduzir algumas regras, obviamente, pedagógicas e afins, e ter como output o horário produzido e planeado pelo software. Portanto, sim, claramente nós temos que nos preocupar
em não sermos uma ilha de informação, mas sim em comunicar com os sistemas de gestão existentes, sem dúvida. Muito bem. Ó Roberto, a Beta, eu não tenho a certeza, mas é uma das. Não tenho a certeza ou melhor, tenho a certeza do que vou dizer, não tenho a certeza a posição em que está, mas é uma das mais antigas sociedades de capital de risco em Portugal. Tem 16, 17 anos, não é? E, ou seja, tu já passaste aqui por muitas coisas deste mercado naquela altura, que era um mercado muito incipiente, e agora já está. Já passaste desde o tempo em que os encontros eram todos presenciais, um bom tempo. Eu também ainda me lembro dele, e agora estamos no tempo em que estamos todos aqui à frente do computador. O que é que tens sentido nesta evolução que já vai quase em 20 anos daquilo que é o mercado de capital de risco informal e formal em Portugal? Enfim, nós temos, apesar de tudo, temos mais experiência como mercado de capital de risco no mercado formal. Mas a informalidade, eu acho que tem tido um grande papel e se tem desenvolvido muito, é relativamente ao ecossistema das startups em geral, não tanto à questão do investimento. A questão do investimento, eu acho que mesmo no que diz respeito a investimento direto por business angels é bastante formal, embora seja um mercado não regulado, mas que é, é, existe uma formalização e as sociedades de capital de risco, essas sim são todas, operam todas sob a supervisão da CMVM. Mas, passando para o ecossistema, que é talvez a parte mais interessante, aquilo que se nota é que cada vez mais o capital, a atividade de financiamento por capital de risco é invadida por, por estes meios que, se por um lado nos fazem perder alguma qualidade na comunicação, por outro lado também dão-nos uma facilidade, um escopo e um acesso a um leque de projetos e de oportunidades muito maior do que anteriormente. Eu ainda me lembro quando comecei nesta atividade que nós pedíamos para ser convidados, nós Beta, para ser convidados, por exemplo, para poder falar a alunos de cursos tecnológicos em aulas de cursos de pós-graduação ou aulas de cadeiras das fases finais dos últimos anos dos cursos. E isso era, de facto, exigia um esforço de comunicação por, digamos, receptor atingido muito maior do que agora. Agora temos um esforço muito menor. Tenho algumas dúvidas que a comunicação seja tão eficaz relativamente ao resultado final do que se for de uma comunicação mais direta, mas eu acho que o nosso objetivo é tentar extrair o melhor de dois mundos e é aí que nos temos de posicionar. Há, de facto, no entanto, uma grande diferença entre o modo como os processos se desenvolvem agora e como eles se desenvolviam quando começamos. Daqui a bocadinho quero perguntar um bocadinho em relação a isso que disseste, mas Luís, há pouco estavas a falar da questão da eficiência na gestão no fundo dos horários nas escolas. E eu estava a pensar todos os anos, e quando digo todos os anos é desde que eu me lembro que existe, daquele momento algo triste, nacional em Portugal, que é sempre o recomeço das aulas e daquele caos até da colocação dos professores. Já não quero falar sequer do sistema medieval, que é colocar professores centralmente, mas isso seria para outra conversa. Mas o que é que falta, quando já não falta tecnologia, para que se consiga, com tempo, planear
todas essas coisas e abrir as escolas todas no país de uma forma sem que seja sequer, sem que seja assunto, sequer sendo uma coisa totalmente normal. Sem dúvida, eu acho que a palavra tem a ver com aquilo que é o planeamento e depois a execução do mesmo. Eu acho que em qualquer projeto, e não sei se será uma questão cultural, não sei se é uma questão muito nossa, de deixarmos sempre os projetos derraparem no tempo, deixarmos as coisas para a última. Quer dizer, e eu acabo por ver que é algo cultural, porque mesmo nos nossos projetos de implementação, nós traçamos sempre um planeamento, não é? Portanto, qualquer projeto que nós começamos com uma nova universidade, há um planeamento, há um conjunto de fases que são cruciais executar naquela devida data e o projeto acaba sempre por derrapar. Portanto, isto tem sempre a ver com executar no tempo devido. E ainda hoje, já 15 anos de atividade da empresa, ainda hoje estamos quase sempre a ultrapassar os deadlines que são estabelecidos ao início, não é? Portanto, efetivamente, e não falando do sistema de colocação de professores, que esse eu honestamente acho que a Bullet Solutions faria uma muito melhor prestação, porque esse é de facto o nosso core, mas não falando do sistema, sem dúvida que tem tudo a ver com o planeamento e a execução do planeamento rigorosa. E aí penso que está os ilhos da questão. Luís, e as tecnologias são usadas já? Às vezes eu sinto que é assim, sinto que epá, será que se usam mesmo em algumas coisas que acontecem? Porque custa-me a crer mesmo que seja só uma questão de planeamento. Será que ainda não se fazem coisas ainda do tempo de coisas que já não se deviam fazer no mundo em que vivemos? Eu vou dar outro exemplo também em relação a isso. Os nossos clientes faziam os horários de uma forma manual e começavam o processo, vamos imaginar, em março ou em abril, para fazer este processo manualmente, para as aulas arrancarem em setembro. Portanto, começavam ali em março, abril, a fazer tudo manualmente. A partir do momento que chegou o software, empurraram esse arranque para junho e julho. Portanto, como têm a confiança do software, Continua a atrasar. portanto, isto agora como temos o software, podemos começar mais tarde, não há problema nenhum. Portanto, e acabamos por ir dar exatamente ao mesmo. Portanto, a tecnologia apenas nos dá uma falsa sensação de confiança que vamos fazer tudo a horas. É apenas para isso que serve. Claro que facilita, não é? E óbvio que está a facilitar, mas ao mesmo tempo deixa-nos mais confortáveis. Pronto, a tecnologia ajuda-me, por isso posso deixar para mais tarde. Roberto, há bocadinho estavas a falar da evolução que houve até no ecossistema. E o que é que tu tens sentido dos empreendedores, ou seja, da sua qualificação e capacidade até para se posicionarem perante o investidor de uma forma mais, não vou dizer profissional, porque eles não são profissionais muitas vezes quando estão a fazer, mas para demonstrarem de uma forma clara aquilo que querem, aquilo que pretendem o investidor e o que é que querem fazer. Eu acho que aqui, eu não sei exatamente como é que o Darwin formulou a frase original, mas aqui temos, acho que é muito aplicável que quem sobrevive é a espécie que se adapta. Este é o sentido que eu dou. E o que eu acho é que eh, os empreendedores que sobreviveram, que conseguiram adaptar-se e sobreviver, eh, são aqueles que melhor ultrapassaram crises, designadamente de emprego, que houve há 10, 15 anos atrás e, portanto, em que se deu o passo de que as pessoas procuraram tinham de criar o seu próprio emprego, tinham de trabalhar nisso. E os que melhor conseguiram isso foram aqueles que, quando se chegou à fase depois de captação de capital, de fundraising, estavam mais bem preparados do que aqueles que não sobreviveram. O que se vê-se também que hoje
existe a preocupação em currículos de muitos cursos, mesmo cursos que à partida não têm a ver com a área business, se podemos chamar assim, mas em dar componentes dessa formação, de integrar nos currícula componentes dessa formação e, portanto, de facto, dar instrumentos para que os candidatos a empreendedores, os promotores dos projetos, tenham uns conhecimentos nessa matéria que não tinham há uns anos atrás. Mas a verdade, a questão é, independentemente desta questão de maior ou menor ferramentas, eu acho que a condição de sucesso base continua a ser a mesma, que é o espírito das pessoas, o querer fazer algo de diferente, o querer tomar risco, o querer afirmar-se num caminho que decorreu e que pode ser mais ou menos pedregoso conforme as ferramentas de que está dotada, mas é a vontade e a certeza que vai chegar ao fim, é isso que quanto a mim, é a verdadeira condição de sucesso de um promotor de um projeto, de um empreendedor. Eu às vezes tenho. E não sei qual é a solução, porque não sei se há outra maneira de uma sociedade fazer isto de forma diferente. Ou seja, é um bocadinho o que tu disseste: os que melhor se adaptam são os que sobrevivem, portanto tem que haver muitos para que sobrevivam os melhores. É um bocadinho essa coisa. Mas às vezes eu tenho uma certa sensação também de que, e como digo, não sei se há maneira diferente disto acontecer, que é com tanta iniciativa do empreendedorismo, tanta promoção do empreendedorismo em todos os níveis, em que tudo parece tão fácil ser-se empreendedor, quando nós sabemos que é tão difícil. Quer dizer, empreendedor toda a gente o pode ser e deve ser, empreendedor não é, estamos no sentido do criador, do promotor do projeto empresarial. Isso é algo que é muito mais complicado e, portanto, nem todos nasceram para isso, nem todos têm as competências, nem a resiliência, etc. Mas, ou seja, parece tão fácil que toda a gente o quer ser, o que não tem mal nenhum, mas muitas vezes também as pessoas não têm a preparação e não são preparadas para aquilo que são o que é outra parte de o ser, ou seja, alguém ser empresário tem um conjunto de responsabilidades, inclusive legais, não é? E que muitas vezes quando se começam empresas, e tu, Roberto, sabes isso muito bem, que se começam empresas e depois tem alguém que pagar as contas, não é? Porque as coisas correm mal e ficam responsabilidades. E eu vejo muitas vezes jovens que nunca ninguém lhes, de certa forma, nunca ninguém lhes disse que há duas partes, como em tudo, não é? Não quer dizer com isso que não desistam, mas podem as coisas correr mal e, portanto, têm que saber no que é que se vão meter. Sim, é verdade, mas eu acho que as pessoas. Eu acho que a grande diferença entre um projeto que vai ter sucesso e um projeto que vai ter sucesso é a qualidade das pessoas que o tentam levar a cabo e que o lideram. Essa qualidade mede-se numa correta avaliação dos problemas, dos riscos, porque sem uma correta avaliação não se tomam decisões corretas. E depois, quer dizer, há muitos lugares comuns que podem ser aplicados a toda esta situação, mas de facto dá muito trabalho, não é? Mais um lugar comum, dá muito trabalho ter sucesso. É a questão da transpiração. Dos 90%, eu não queria dizer isso, mas já estamos no lugar. É os 90% de transpiração e 10% de inspiração. Claro que os 10% de inspiração também são necessários, não é? Uma pessoa precisa de estar no sítio certo, à hora certa. Claro. E porque há muitos bons projetos e muitos bons empreendedores que não conseguem naquele. E há muitos bons empreendedores que muitas vezes o falhanço num projeto é condição de sucesso para um projeto completamente diferente no seguinte, porque é um lugar, um tempo, um local de aprendizagem enorme para quem está nesta situação. Sem dúvida, até porque as histórias de sucesso, depois de ter o sucesso, têm todas uma lógica muito boa e uma estratégia muito bem definida. É, exatamente. É como, a posteriori, uma pessoa só se lembra da história de sucesso, claro. Não se lembra dos insucessos todos
que acompanham cada sucesso. Sem dúvida. Luís, pegando até nesta questão aqui, há bocadinho o Roberto falava da qualidade, eu aqui não quero usar tanta qualidade, porque quero falar em termos de geração, mas eu acho que não há gerações com mais qualidade que a outras, acho que isso é assim. Os velhos acham sempre que a sua geração era de melhor qualidade, e portanto, e por isso é sempre, isto é uma história já desde que o mundo existe. O que eu Sem queria dúvida. perguntar-te outra coisa é se o que achas é se as novas gerações estão melhor preparadas e como é que tu sentes que elas, ou pelo menos como é que tu vês a tua geração em termos da sua apetência pelo risco, pelo empreender, pelo fazer, em termos empresariais, obviamente, estamos aqui a falar. É curioso porque ainda há pouco tempo estava a falar isso, estava a discutir precisamente este tema. Aquilo que eu noto, efetivamente, é que estas novas gerações estão muito mais preocupadas com um equilíbrio social e um equilíbrio entre aquilo que é a sua vida pessoal e vida profissional. E cada vez mais noto que estas gerações se preocupam em ter esta, vamos chamar-lhe, qualidade de vida, não é? E daí eu notar que efetivamente não vejo tantos jovens hoje hum, com esta vontade de enverdar por um caminho de tanta responsabilidade e de tanto suor, não é? E tanto trabalho. E portanto, é a minha percepção daquilo dos contactos que vou tendo com estas gerações mais novas, noto que estão mais preocupados com este equilíbrio, não é? E daí eu achar que se calhar, lá está, mas isto pode ser, como o Ricardo estava a dizer, se calhar na minha geração havia se calhar mais apetência ao risco, se calhar havia mais vontade de ter aqui, de enverdar por um caminho de empreendedor, com tudo que isso acarreta, e hoje se calhar nem tanto, não é? Portanto, hoje se calhar, epá, eu quero chegar ao final do dia, quero desligar a ficha e viver a minha vida, não é? Portanto, coisa que o empreendedor não faz, não é? Portanto, o empreendedor não desliga a ficha, portanto, ele sai do trabalho e continua a pensar no trabalho, não é? Portanto, mas hoje noto que as gerações estão mais preocupadas com esse equilíbrio, portanto, entre a vida profissional e social. Roberto, isto é uma questão interessante, ou seja, eu também tenho a sensação que tem mais, que há uma maior predisposição e uma maior vontade de encontrar esse equilíbrio do que que as nossas gerações, se calhar nem podíamos almejar a tal. Mas tu sentes que isso limita eh, o número daqueles que continuam a ter aquela vontade, é para aquele bichinho que diz que está lá e, portanto, querem empreender, querem fazer novos, Não, querem fazer coisas. não, não, acho que não. Acho que mesmo, quer dizer, se calhar é um bocado enviesado, porque a Sim. minha avaliação, Não. mas quem vem tem connosco quer fazer qualquer coisa. E, portanto, nós temos, digamos, que dizer, quem quer arranjar um emprego e trabalhar por conta de outrem e ter um determinado tipo de projeto de vida, quer dizer, não vai ter como a sociedade de capital de risco. Portanto, a minha análise é seguramente enviesada, mas eu não sinto isso. Quer dizer, nos contactos que temos com promotores de projetos, são pessoas que são entusiasmadas com o seu projeto e que estão dispostas a dar o lead. Isso, quer dizer, senão também enfim, quer dizer, acabam por rapidamente desistir e dar vida. Mas já Por agora também acaso, só queria fazer uma claro, claro, ressalva, claro, claro. peço desculpa. Há 15 anos atrás, quando nós pensámos neste caminho, repare-se que não havia praticamente nenhum awareness, né, do que é isto da startup. Ninguém sabia o que era uma startup há 15 anos atrás, não é? Portanto, Era não uma havia, empresa, era uma não, empresa. não havia eventos de empreendedorismo. Quer dizer, hoje fala-se muito das startups tecnológicas, de eventos de empreendedorismo, onde promovem ideias. Antigamente não havia não é? Todo este borbulhar de este chamamento ao empreendedorismo, não é? Portanto, é por daí, se calhar, as coisas equilibram-se, não é? Deixa-me agora ser eu a fazer a Claro. intenção. Não havia, mas vocês encontraram a Beta e a Beta encontrou-vos a vocês. Sim. Claro, sem dúvida. Como dizia alguém, quem procura sempre alcança. Isto sempre foi assim e é verdade. E é engraçado, uma coisa por acaso, não sei se há estudos, se calhar até há estudos, mas o senso comum dir-me-ia
que se calhar se nós estudássemos a percentagem daqueles que são verdadeiramente empreendedores, se calhar não é muito diferente de geração para geração. Não é? Nós agora é que temos uma maior percepção, nós agora sabemos quem é. Se nós pensarmos naqueles que faziam fábricas antigamente, se eram empreendedores e que faziam, muitos deles não eram conhecidos, ou seja, eram conhecidos no seu conselho, na sua. Hoje não, hoje qualquer pessoa faz alguma coisa e alguém vai publicitar, aparece em algum sítio. Mas por acaso era um estudo engraçado, que eu gostava de ver como é que isto. Porque se calhar chegamos ao fim e é mesmo assim, ou seja, há ali uma porcentagem de inquietos, de formas diferentes, com projetos diferentes, mas são os mesmos. Oh, Roberto, uma questão que é, e aqui em Portugal nos últimos anos já tem um buzz fantástico, que é o país, nós somos sempre aquele país que está sempre na moda, não é? Meia volta, há sempre toda a gente, estamos sempre na moda. Depois há 20 anos que não crescemos, mas pronto, mas isso é outra história, mas estamos sempre na moda. Esta moda, principalmente no ecossistema do investimento barra empreendedorismo, tens sentido que se tem concretizado em projetos financiados principalmente por investidores estrangeiros ou, ou é mais ou é mais marketing? Eh, não, eu acho que há projetos financiados por investidores. O financiamento direto não é apenas de investidores portugueses. Quer dizer, há de facto, primeiro, algum marketing, mas há de facto também um financiamento global, quer dizer, e que há projetos que não são financiados cá, que são financiados noutros países, até porque cá, se calhar, não se consegue o, o volume de financiamento necessário aos falhanços que tem de haver para aparecerem os unicórnios, não é? Isto não é, quer dizer, portanto, há muitos projetos que se financiam lá fora. Acho que isso não é só marketing. Eu lamento que em Portugal não haja mais meios diretamente sacados ao financiamento das startups, principalmente das startups técnicas, que podem ter crescimentos muito rápidos, mas quer dizer, temos os limites do país que temos e na avaliação de toda a envolvente de um projeto que deve ser feito e que os responsáveis por esse projeto têm de fazer, está, obviamente, a procura do ecossistema mais adequado ao seu desenvolvimento. Se precisam de grandes necessidades de capital, quer dizer, cá em Portugal é difícil encontrar esses financiamentos. Não, Mas também a minha questão é um bocadinho também provocatória, no sentido que assim, eu sei que há muitos mais projetos que encontro. Agora, também às vezes, e isto não estou a fazer como afirmação, como dúvida, ou seja, muitos dos que encontro, eu acho que o encontram por duas razões. Uma por aquela que falámos há bocadinho, que é gente que hoje é muito mais global e vai à procura em quatro sítios. Outro que eu sinto que é, há cada vez mais investidores qualificados portugueses e, portanto, transformaram-se em mediadores com investidores internacionais e, portanto, levam os projetos a esses investidores. Era um bocadinho uma provocação também no sentido em que, naquela coisa do que estamos na moda é que vêm cá todos ter connosco. Se calhar não vêm cá todos ter connosco, vêm alguns, mas isso é igual se calhar no mundo todo. Vêm alguns e nós temos de ter custos que não vêm, quer dizer, porque não podemos estar também aqui sentados à espera que venham todos ter connosco, por muito simpáticos que seja Portugal e que seja o nosso país. Claro que sim. Ora, estamos quase a acabar. Luís, uma última questão para ti e para o Roberto. Assim, vês o futuro com otimismo? Sim, apesar de todo este contexto, eu acho que já demos provas
que nós nos conseguimos superar sempre nas adversidades e como o próprio o Roberto diz, sem dúvida que muitos de nós temos a capacidade de adaptação que é sempre necessária para a sobrevivência, não é? Portanto, sem dúvida que nós temos evoluído em termos sociais, culturais, tecnológicos e por isso não vejo outra forma de nós prosseguirmos a nossa vida, não é? Portanto, sem ser com este otimismo, naturalmente. Ao Roberto, perguntaram alguém que está no capital de risco há 16 ou 17 anos em Portugal se é otimista, é quase uma redundância. Exatamente, mas eu se não fosse otimista já estava reformado. mas veja o futuro com otimismo, sim. Bem. Roberto e Luís, muito obrigado por esta excelente conversa, que tudo corra bem a vocês e a todos nós neste ano. Começou Muito mal, obrigado. mas vai ter que continuar. Muito obrigado também. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tudo bom.